Quando você olha no espelho e vê aquela imagem, aquele reflexo, aquelas características físicas que você tem, seja seu sexo, sua cor, seu cabelo, suas manchas, seu peso, todos os seus membros, você se conhece? Você olha para aquela imagem, aquele reflexo, e você se enxerga lá dentro? Ou parece que você não se sente muito feliz com o que você vê? Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o ser humano. Eu vou explicar para vocês os 3 tipos de eu que existe e que formam o ser humano, que eu chamo da tríade do ser humano. O que é essa tríade do ser humano? Em primeiro lugar, a gente tem o nosso primeiro eu. Nosso primeiro eu seria o nosso eu visível. Depois a gente tem o nosso segundo eu, o nosso eu oculto. E depois o nosso terceiro eu, que é o nosso eu superior, ou seja, a nossa essência. Tudo isso, o conjunto de tudo isso, forma o ser humano, ou seja, forma você, forma eu e forma todas as pessoas que você conhece que está nesse mundo. Então, vamos para a lousa um pouquinho para a gente tentar entender mais esses 3 tipos de eu aí e para entender, ficar mais claro como que funciona toda essa parte e essas amarrações aí que tem o nosso sentimento no meio, o nosso pensamento, o nosso intelecto, as nossas sensações físicas, aquela intuição, aquela vozinha que a gente escuta de vez em quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente está com a mente mais tranquila. Vamos tentar entender melhor aí como funciona esses 3 eus, como se relaciona essa tríade. Todo o processo de autoconhecimento, a gente começa numa visão, num nível de consciência, e quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente estuda, mais a gente vai atrás, mais a gente sente, mais a gente consegue expandir essa consciência, ou seja, trazer um nível de inconsciente, ou seja, um nível que você não tem aquele conhecimento para um nível de conhecimento. Então vamos tentar entender melhor como isso funciona. Meu nome é Luiz Borges, eu sou criador do programa Geração Quantum, que é um programa que tem a missão aí de despertar as consciências, fazer as pessoas enxergar um sentido da vida e entender quem é ela como essência e, muito maior do que isso, que mostrar que você é muito mais capaz, muito maior do que você acredita ser e te ajudar a tirar e entender como funciona todos esses medos, todos esses bloqueios, todas essas crenças que tomam conta às vezes da sua vida, essas emoções aí, e como conseguir converter isso numa coragem, numa vida de felicidade, de prosperidade aí, através do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, a primeira parte da tríade é o nosso corpo. Todo mundo tem um corpo. Desde o momento que a gente nasce, a gente ganha o nosso corpo, que ele vai se desenvolvendo no decorrer aí da nossa infância até a nossa fase adulta e depois envelhece até ele ir embora aí. Então, o nosso corpo é a nossa parte biológica. Onde tem o nosso DNA, que é composto por todos os órgãos que a gente tem, o nosso cérebro, coração, rins, pulmões, tudo que compõe aí o nosso sistema nervoso, e é onde a gente experimenta as sensações físicas. Então eu chamo desse corpo que a gente tem, quando você nasce, você ganha um nome, um documento, características físicas, cada um tem um corpo diferente do outro, por mais que às vezes pessoas gêmeas nasçam, você tem características físicas diferentes, certo? Então você tem uma individualidade no seu corpo. Então você nasce com sexo masculino, sexo feminino, e você vai ganhando suas características no decorrer aí do seu desenvolvimento. Então eu chamo de eu visível.
Ou seja, quando você olha no espelho, é o que você enxerga. Quando as pessoas olham para você, é o que ela enxerga, as suas características físicas ali, né? Então, através dessas características físicas que a gente experimenta todas as experiências que acontecem no decorrer aí da nossa vida. Então, através dos nossos 5 sentidos, a gente tem alguns filtros aí que a gente pode experimentar tudo aquilo que está visível. E conforme a gente vai crescendo, ganhando uma maturidade e conhecimento, a gente vai conseguindo controlar muito melhor os nossos membros aí, toda a nossa parte física. Só que, deixa eu colocar aqui, então todas as sensações e percepções do nosso corpo físico a gente tem através dos 5 sentidos aí. Mas e quando você sente uma emoção, um sentimento, um medo? O que é um medo no seu corpo físico, no seu eu visível aí? Geralmente quando você está numa situação de medo, de insegurança, você começa a ter sensações físicas no seu corpo. Então sua voz às vezes começa a tremer, sua mão começa a esfriar, a suar, a sua barriga começa a dar aquele gelo, o seu corpo começa às vezes a esfriar um pouquinho, o seu batimento cardíaco acelera. Então tudo isso são sintomas e manifestações físicas que acontecem através do nosso corpo. E a maioria das pessoas tem a consciência que você é só o seu corpo. Eu nasci, eu sou esse corpo, eu tenho esse nome, eu tenho essas características aqui, e quando tem essas emoções, as pessoas não sabem lidar com isso. Então, esse é o primeiro nível de consciência aí que a maioria das pessoas tem. E o que acontece hoje, principalmente com a indústria farmacêutica, com as medicinas tradicionais que a gente tem aí, quando você tem um problema, a primeira coisa que você vai fazer é ir no médico. E esse problema, dependendo do especialista que for analisar o seu corpo, seus sintomas ali, ele vai te receitar muitas vezes um medicamento. E esse medicamento, ele vai entrar em contato aí com a sua parte biológica e vai ter um desencadeamento aí de várias reações. Então, muitas vezes, ele resolve aquele sintoma que você estava tendo, só que o sintoma não é a causa. Então, às vezes um remédio que você está tomando para uma ansiedade, para um medo, para uma dor de cabeça, qualquer coisa do tipo, ele pode resolver aquela causa, aquele sintoma, na verdade, só que muitas vezes ele pode causar um outro problema em você, uma outra reação. E muitas pessoas ficam presas nesse ciclo aí, não conseguem sair, e são as pessoas que mais sofrem, porque ela não consegue entender e lidar com as emoções dela ali, porque ela não entende algo além daquilo. E o que é esse algo além? Esse algo além eu chamo de eu oculto, ou seja, um segundo nível de compreensão que a gente pode ter sobre nós, que é a nossa mente. Então, o que é a nossa mente? Todo o nosso intelecto, todos os nossos pensamentos, todas as nossas memórias fazem parte da nossa mente. Também as nossas emoções, elas vêm daqui. Só que as emoções, elas são baseadas aí e ligadas com vários estímulos, né? Então, ela está interligada. Então, vamos fazer um nível de compreensão maior aqui e chamar de eu oculto.
Por que eu oculto? Porque você não consegue enxergar a sua mente. Muitas pessoas confundem o cérebro, que é o nosso órgão físico, com a mente. Então, se qualquer experimento ou cientista pegar um cérebro de uma pessoa e cortar, tentar analisar, colocar microscópio, toda a tecnologia que a gente tem hoje, você não vai conseguir enxergar suas memórias, seus pensamentos, seu intelecto. Aonde está essa informação que tem dentro de você, que é o seu conhecimento aí, em tudo que você sabe? Ele está na sua mente. Só que a mente é uma parte invisível, ou seja, uma parte oculta em você. Ela transcende esse eu visível que você tem. Só que essa mente é como se fosse a cabine de controle. É a partir dessa cabine de controle que você vai mandar todos os comandos para controlar o seu corpo. Todas as sensações que você tem aqui no seu corpo, seja uma sensação de tremedeira, de voz baixa, de você movimentar os seus membros, de você fazer qualquer estímulo, ele vem da sua mente. Então é como se fosse aquele filminho, não sei quem já assistiu aquele filme Divertidamente, um filme infantil, onde tem vários personagenzinhos que controlam a mente da menininha lá. Então tem a raiva, a tristeza, todos os principais sentimentos e emoções. Tem toda uma história que passa por lá e mostra bem, de uma maneira animada, como que funciona essa intersecção aí do seu corpo com a sua mente. Então, sempre se lembre que a sua mente não é seu cérebro, ela é algo além do seu corpo físico, do seu corpo visível. Então, esse é o nosso segundo nível de compreensão aí. E a mente, quanto mais a gente se aprofunda nesse conhecimento, ela tem subníveis de profundidade. Então imagina que ela tem várias camadas. E essas camadas aqui, quanto mais ela está superficial, a gente pode chamar de consciente. E quanto mais a gente vai descendo aí, a gente chama de inconsciente. Por que inconsciente? Porque você não tem consciência de muita coisa que funciona. Então o que acontece? Desde o momento que você nasce, você vai tendo experiências, essas experiências aí você dá um significado para ela, se ela é positiva, negativa ou neutra, e geralmente ela é associada a uma emoção. E tudo isso forma as suas memórias. Então, quando você lembra de qualquer coisa, geralmente uma emoção ela toma forma e vem até você. E essa emoção, muitas vezes, ela pode estimular algo físico em você. Seja uma felicidade, uma surpresa, você sente os seus pelos se arrepiarem, um frio na barriga, algo físico que foi startado pela sua mente. E quando você olha alguma coisa, escuta alguma coisa, sente alguma coisa através dos seus 5 sentidos, pode ser um gatilho para ele startar alguma memória que existe lá na sua mente também. Então, quanto mais a gente se aprofunda nessa mente, a gente começa a entender mais as nossas reações. Então, voltando um pouquinho das sensações que você tem, imagina que você está com uma ansiedade ou algum sintoma que está te incomodando ali, você está sentindo o efeito daquela causa. Onde está a causa? A causa geralmente está aqui na sua mente. Você tem uma programação dentro de você que te move. Então imagina que como se fosse um computador. Toda a sua parte física aí é como se fosse o hardware do computador, que seja o seu corpo físico aí, com todas as peças, todos os componentes, como se fossem seus órgãos que formam o computador, a máquina. Mas se você tiver uma máquina somente física, sem a programação aí,
para ela funcionar, ela não funciona, ela é só uma carcaça. E aonde está essa programação, esse software? Esse software está dentro da sua mente. Então imagina que você tem como se fosse um sistema operacional aí que controla, como se fosse um Windows, um macOS, um DOS, seja um iOS, um Android de celular aí que também é um software, é um sistema operacional. E dentro desse software você tem vários aplicativos aí, né? Esses aplicativos são que controlam cada parte do seu corpo e que quanto mais aplicativos você vai instalando e entendendo, mais fácil é de controlar o seu corpo. Então só para a gente ter essa noção aí do eu visível e do eu oculto. Então a sua mente controla o seu corpo. Quando você tem essa compreensão que você não é só o seu corpo, tem uma mente por trás onde está todos os seus pensamentos, memórias, toda a sua programação, você tem a possibilidade de ressignificar e trabalhar com elas. Então, quando você tem um hábito, um medo, uma insegurança, um bloqueio emocional, a causa dela está aqui. Você tem que entender, trabalhar, geralmente resgatar algumas memórias aí para você poder ressignificar esses problemas. Então, quando você começa a entender a mente humana, facilita a sua vida no mundo material, vamos dizer assim, no mundo físico aqui, né? Você consegue controlar e entender essas sensações. Então, quando você tem uma sensação no seu corpo, se você está no estado mais consciente, você começa a entender através das suas memórias, da sua programação, das suas crenças, que é o que você acredita, que é o que te ensinaram, através do certo ou errado, justo ou injusto, o que pode e o que não pode, que geralmente as pessoas que nos ensinam são nossos primeiros mentores aí na nossa vida, que geralmente são nossos pais, tem a nossa família, nossos professores, depois a gente começa a trabalhar, tem o nosso chefe, N pessoas que passa durante a nossa vida e acabam ensinando coisas pra gente, seja livro, seja um documentário, um filme, enfim. Alguém está te passando informações através dos seus 5 sentidos e através das suas crenças e paradigmas e toda a sua programação, você cria filtros. E quanto mais consciente você vai ficando, mais você consegue, mais você aceita ou não aceita algumas coisas. E nesse eu oculto também esconde nossos desejos, as nossas vontades. Só que muitas vezes esses desejos, essas vontades que estão lá dentro, borbulhando, você não consegue expressar elas devido às suas crenças. Por quê? Porque muitas vezes você quer acabar agradando pessoas, você acha que se você falar tal coisa, você vai estar sendo mal com alguém, você tem medo de desagradar, medo de ferir outra pessoa, N medos na sua vida. Só que você não consegue trabalhar com esses desejos, porque você sabe que aquele negócio está ali. Às vezes você tem uma vontade de fazer alguma coisa, uma vontade de mudar de vida, uma vontade de mudar de emprego, uma vontade de ter um relacionamento melhor, de ter uma condição de vida melhor, só que às vezes você não faz porque o seu eu visível começa a querer retrair, você tem medo do que as pessoas vão falar do seu eu visível aqui. Então quando você começa a trabalhar esse eu oculto, que são suas emoções, o seu intelecto, seus pensamentos aí, você começa a entender esses desejos e o porquê que você não consegue controlar eles ali, fica muito mais fácil de você viver, fica muito mais fácil de você continuar na sua vida aí e tirar alguns bloqueios e medos que tem. Então, esse é o seu eu, o meu eu do ser humano aí, visível, e o eu oculto. E a ponta dessa tríade aí, eu chamo de eu superior. Ou seja, a sua consciência. Tem acento, mas não. O que é a sua consciência? Sua consciência é o seu eu, a sua essência, o seu verdadeiro eu, a sua alma.
Todos nós temos uma alma. Então, muitas vezes quando você fala alma, as pessoas linkam com a religião. E aqui eu não quero entrar no mérito de religião, de espiritualidade, qualquer coisa do tipo. Mas eu quero que vocês entendam que isso, o seu eu superior, a sua essência, é como se fosse o seu piloto. Então imagina que o seu corpo é o seu veículo para você andar, experimentar e fazer tudo que você tem aqui nessa vida. O seu eu oculto, ou seja, sua mente, é sua cabine de controle. E o seu eu superior, ou seja, sua essência, sua alma, é o seu piloto, que tem total ligação na sua mente e com o seu veículo aí. Esse eu superior é como se tivesse não, ele tem uma, eu chamo de centelha divina aqui dentro. E é como se fosse aquela vozinha, a sua intuição. Quem que nunca ouviu uma vozinha lá dentro da nossa alma, lá dentro do nosso ser, que quando você vai tomar uma decisão, quando você está prestes a alguma experiência nova, muitas vezes você usa o seu racional, o seu intelecto para tomar aquela decisão com base no que você já aprendeu aí racionalmente. E essa intuição, ela vem através das emoções. Você sente, parece que você escuta que a sua intuição disse para você ir pelo caminho B, só que você prefere ir pelo caminho A, que é o seu racional falando mais alto. É uma briga, parecendo que tem duas pessoas ali brigando dentro de você. Só que uma delas é esse racional que você tem e outra a sua intuição. Só que essa intuição, o seu eu superior, na maioria das vezes é aonde você tem que ouvir, é onde você tem que sentir. E essa intuição, ela vem através do seu sentimento, do seu coração aí. Toda a sua criatividade, às vezes a gente vê no nosso mundo muitas pessoas que têm umas habilidades fenomenais aí, seja alguns músicos, artistas, cientistas, muitas pessoas com características que você vê que ela tem uma fluidez para fazer as coisas, que você fala assim, como que aquela pessoa consegue fazer daquela forma? Como que aquela pessoa consegue ser daquele jeito? Provavelmente ela está conectada com esse eu superior, a sua essência. Então, imagina que o nível de compreensão que ela tem, o nível de sentimento que ela tem, o nível de engajamento, de fluidez é desse tamanho aqui, ó. Ela tem compreensão que ela não é só esse corpo. Ela tem compreensão que ela também não é só o intelecto, só os pensamentos racionais dela. Ela tem compreensão que ela é algo muito maior. E esse algo muito maior, a sua centelha divina, é o que te conecta aí com, vamos chamar de oceano primordial aí. Então, se você talvez seja religioso, espiritualista ou acredita em Deus, a gente pode chamar isso aqui de Deus. A gente pode chamar isso de matriz divina. A gente pode chamar isso de consciência maior, pode chamar isso de energia, pode chamar de qualquer nome que você quiser. Mas o que você precisa ter consciência é que isso é o que forma tudo. É o que nos conecta com algo maior que transcende totalmente esse mundo físico que a gente vive aí. Então, tudo que existe, tudo que tem vida nesse mundo está conectado a Deus, a matriz divina aí. Tem essa centelhinha divina dentro. Então, todos nós temos uma centelha divina que faz parte da nossa alma. É o que nos dá a vida, e quanto mais
as pessoas têm essa consciência, mais fácil fica lidar com essa vida, porque ela consegue escutar essa intuição, ela consegue ter criatividade. Muitas vezes vem muitas ideias na sua cabeça de você não estar conseguindo resolver um problema e de repente você acalma sua mente, você vai tomar um café, você sai daquele estado acelerado, a hora que você dá uma relaxada parece que vem uma ideia, vem uma intuição, vem algo do além. Da onde é esse além? É daqui, da sua alma, da sua essência. Então, você em essência é essa consciência maior aqui que está conectada com o oceano primordial, Deus, a matriz divina, o nome que você quiser dar aí. Então, essa é a tríade do ser humano. Todo mundo que busca o autoconhecimento, quer resolver qualquer problema emocional, medo, insegurança, qualquer coisa, quanto maior a sua compreensão sobre esse todo, mais fácil vai ser de resolver todos esses problemas e mais claro vai ficar o porquê que você sente algumas coisas ou outras. Então, acredito que pode ter gerado muitas dúvidas aí. Eu vou criar outros vídeos explicando num nível muito mais profundo e detalhado cada um desses pilares e vou tentar amarrar como as nossas emoções, nossos medos, a nossa vida está linkada com tudo isso aqui. Então, espero que deu para vocês pelo menos ter uma ideia, quem não tinha essa ideia, de que nós não somos somente esse corpo, nós não somos somente a nossa mente, nós somos algo muito maior e quando você está em equilíbrio, desses 3 pontos, dessa tríade, da sua consciência, da sua mente, do seu corpo, é aí que você chega num estado de paz interior, de completude, de tranquilidade, de felicidade aí. Então, quando você cuida do seu corpo, você se alimenta bem, você dorme bem, você tem práticas e cuidados com o seu corpo físico, quando você cuida da sua mente, quando você toma conta dos pensamentos, tem consciência aí, não deixando aquela negatividade, aqueles pensamentos numa frequência mais baixa, tomar conta das suas emoções, aquelas suas emoções, aquele instinto, tomar conta de você, você tem esse controle emocional, você tem um estado de tranquilidade muito maior porque você está cuidando do seu corpo e da sua mente. E quando você está conectado com a sua alma, com a sua essência, com o seu eu superior, isso complementa total. Então não adianta as pessoas também só focar em um ou no outro e não ter esse equilíbrio dos três pilares aí. Então se você cuidar só do seu corpo freneticamente, na academia, alimentação, isso, começa a ficar bitolado, todo excesso ele causa um problema também. Então você está desconectado do resto. Quando você está só na sua mente, achando que é tudo mental, que é tudo emocional, que é isso, é aquilo, eu tenho que só ter pensamento positivo, tenho que ter controle da minha mente, não posso ter nada, e esquece de cuidar do seu corpo ou de conectar com a fonte maior, também você está em desequilíbrio. E quando você está somente conectado à fonte, eu vou me isolar, eu vou para as montanhas, eu vou ficar meditando a minha vida inteira, e eu não quero mais conversar com ninguém porque eu sou de outro lugar, eu sou de outra dimensão, do que a pessoa acreditar aí, ela está desconexa, porque, você está aqui vivo, você tem que interagir, você tem uma missão, você tem um propósito de estar nesse mundo aqui. Então esse equilíbrio é importantíssimo para a gente ter uma tranquilidade e poder viver a nossa missão, viver nosso propósito aqui nesse mundo, né? Todo mundo tem um propósito gigantesco, só que muitas pessoas não conseguem achar esse propósito. E principalmente quando você encontra esse propósito e consegue linkar ele com o seu trabalho, a sua profissão, isso fica muito mais fácil de ser vivida. Então, essa é a tríade do ser humano, nossos 3 eus aí, o eu invisível, o eu oculto e o eu superior aí. Espero que vocês
tenham entendido pelo menos um pouquinho aí. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixe um comentário aí embaixo, dá um like, inscreve no canal aí, que a gente vai começar a colocar bastante conteúdo explicativo e para a gente entender melhor esse mundo de autoconhecimento, de despertar de consciência, de desenvolvimento pessoal aí, que é fundamental para as pessoas se encontrarem e conseguirem viver cada vez melhor em todas as áreas da sua vida, seja profissional, de relacionamento ou pessoal aí. Então, muito obrigado, fica aqui esse vídeo e até o próximo. Valeu!